Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao CIMECT, à nossa live do CIMECT. Para darmos continuidade às atividades do Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, CIMECT 2020, traremos hoje a palestra Desafios e Oportunidades para a Inteligência Artificial no Marajó. Hoje, estou como mediador deste diálogo e irei me apresentar brevemente a vocês. Sou o professor Márcio Picanso e sou bacharel em Administração de Empresas e especialista em Gestão Empresarial. Atualmente, sou professor do IFPA Campos Breves, atuando com as disciplinas de empreendedorismo, cooperativismo e gestão de projetos. Tenho experiência de 6 anos no setor bancário, 4 anos no comércio exterior e logística. Além disso, fui gestor de ABB por 2 anos. Nós gostaríamos de agradecer a presença virtual do nosso convidado, o professor general Robert Wischer, do IFPA Campos Breves, e dos internautas que acompanham nossa live. Temos professores, técnicos e alunos do Campos Breves, e pessoas da comunidade em geral. O nosso muito obrigado e o nosso abraço virtual a todos. O tema desta palestra será os desafios e oportunidades para a inteligência artificial no Marajó. Durante todos esses dias do CIMECT, tivemos algumas palestras e minicursos que tratam a respeito do tema inteligência artificial. A partir disso, criamos diversos conceitos em nossas mentes. Mas, afinal, como podemos fazer uso de tudo isso no arquipélago do Marajó? Vamos a uma breve explicação da dinâmica da live. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de explicar a vocês como será a dinâmica. O nosso palestrante irá discorrer sobre o tema e, ao término de sua fala, será aberto um momento para respostas às perguntas feitas através do chat durante a live. Muito importante, no decorrer da fala do nosso convidado, à medida que surgirem dúvidas, vocês podem inserir suas perguntas no chat. E para facilitar a identificação da pergunta em meio às mensagens, pedimos que inicie a frase de dúvida pela palavra pergunta, seguida de 2 pontos. Com relação à frequência, o link será postado aqui no chat da live, durante o andamento da palestra. Você deverá copiar o link e colar no navegador de internet, para poder preencher com seu e-mail, nome e cidade. A frequência ficará disponível somente até o término da live. Receberão certificados as pessoas que estiverem inscritas no evento e assinarem a frequência. Para iniciar sua fala, eu gostaria de chamar agora o professor general Robert Wischer, que é engenheiro da computação, especialista em educação técnica e tecnológica, professor EBTT do IFPA Campos Breves há 10 anos. Além disso, ele tem 9 anos de experiência na área de desenvolvimento de sistemas no setor privado. Ele irá aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, desafios e oportunidades para a inteligência artificial no Marajó, que é de tanta relevância para a nossa região. A fala está com o senhor, professor general. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu escolhi fazer essa palestra sobre esse assunto porque a gente viu ao longo do CIMECT várias palestras falando tecnicamente sobre inteligência artificial, sobre aplicações, sobre desenvolvimento, sobre novas tecnologias que estão surgindo nessa área. Então, eu pensei bem e imaginei que um dos problemas que a gente tem, depois que a gente pensa em tudo isso, mas por que se a gente não usa isso no nosso dia a dia? A verdade é que a gente usa, mas não aqui, entendeu? Então,
O que nos impede de ter essa tecnologia aqui, a gente trabalhar com isso aqui? O que impede da gente ter profissionais que desenvolvam essas tecnologias para o benefício da nossa região? Tá? E é um assunto um pouco complicado, um pouco longo, mas a gente vai bem devagar explicando o que tem acontecido nessa área aqui, porque não achem que está tudo estagnado, porque não está estagnado, mas existem dificuldades. E a palestra é sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente enfrenta e quais são as oportunidades que têm surgido, porque têm surgido oportunidades. E por uma série de razões, às vezes a gente não agarra essas oportunidades que surgem, tá? Então, como o professor Márcio falou, eu trabalhei muitos anos na área de desenvolvimento, em Belém, aqui em Breves, desenvolvendo sistemas, e a gente percebe que a gente enfrenta algumas dificuldades, sabe? Na hora de trabalhar com essas tecnologias. Mas se a gente começar a trabalhar junto, a gente vai conseguir resolver. Então, bora começar com o panorama de como está essa área aqui no município, tá? Do ponto de vista que é o meu ponto de vista e o que eu pesquisei com colegas e fiz pesquisa no mercado daqui do município e conversando com pessoas que trabalham em outros municípios também. Então, como é que está hoje essa situação? Bom, hoje no município a gente tem um panorama de tecnologia muito específico, tá? A gente tem sistemas de gerenciamento. Quase toda a informática que é produzida no município, ela gira em torno de sistemas de gerenciamento. Sistema de gerenciamento de estoque, sistema de gerenciamento, tá? A gente tem empresas com sistemas que são altamente complexos, só que são isso, sistemas de gerenciamento. Quem já estudou informática, estudou programação, desenvolvimento, entende que o sistema de gerenciamento ele pode ser complexo, só que o que ele realiza não é complexo. O que ele realiza é basicamente somar números. Ele pega números e soma números, entendeu? E te apresenta resultados. E isso funciona bem para quando tu tá querendo só controlar alguma coisa. Dizer, eu tenho essa loja e eu quero controlar quantas pessoas compraram alguma coisa. Ou tenho uma prefeitura e eu quero saber quantos professores eu tenho trabalhando nessa prefeitura. Quanto eu paguei para cada um. Isso funciona, tá? Só que isso é subutilizar a ferramenta que é a tecnologia, tá? É como se tu pegasse um computador que ele tem capacidade de fazer muita coisa e usar ele como uma calculadora, certo? Então, essa utilização é o que está acontecendo hoje aqui na nossa região, tá bom? A prefeitura, ela tem uma série de sistemas funcionando, só que os sistemas que ela tem funcionando lá são todos sistemas de gerenciamento dessa forma. Eles funcionam justamente acumulando dados e apresentando informação, entendeu? Então, para esse tipo de coisa, tu não precisa de tanto capital humano para te desenvolver esse tipo de aplicação. E na área das empresas privadas, ainda está numa situação bem mais perigosa, que tem umas 2 ou 3 empresas e elas têm programas que são desse tipo também. Tu só tem um programa para controlar o estoque, controlar as tuas vendas e a informática ela é capaz de muito mais, tá? Então o panorama da cidade é esse. Hoje, na nossa região, a gente tem algumas instituições extremamente informatizadas, só que com sistemas que envolvem acumulação de dados. Tu tem um computador funcionando como uma calculadora, tá? E em empresas particulares também é a mesma coisa. No setor privado, tu tem basicamente isso. Mas a pergunta geralmente é por quê, tá? A gente tem tecnologias que podem fazer um trabalho mais
mais significativo nessa área? Sim, vocês, ao longo do CIMEX, vocês viram que existem essas tecnologias, tá? Que tem tecnologias que têm capacidade de previsão muito boa, entendeu? Tipo, a gente vai conversar aqui nessa palestra sobre alguns municípios no Brasil e também no mundo que utilizam tecnologias de inteligência artificial para ajudar no gerenciamento do município inteiro, para ajudar na criação de políticas, tá? Isso é uma coisa importante. Então, tendo visto a situação que a gente está hoje, o que a gente pode entender por que a gente está nessa posição? Por que a gente ainda não passou para tecnologias mais avançadas nessa área? Bom, tem algumas razões para isso acontecer. A primeira razão é que tu inserir uma nova tecnologia, isso exige um pouco de comprometimento e um pouco de confiança, tá? E a gente observa muito isso quando a gente vai no mercado, aqui no município, ou em outros municípios, tipo em Portel também tem esse mesmo problema, a resistência das pessoas à tecnologia. E as pessoas que estão gerenciando isso. Por exemplo, imagina um supermercado. O pai do cara criou o supermercado e sempre funcionou. O cara tem um caderninho que ele anota todo mundo que comprou fiado lá nele, certo? Esse cara vai ter muita resistência em colocar um sistema informatizado. Então, chegar nessa informatização do sistema não foi fácil. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento de sistema aqui, a gente ia em 20 supermercados, um atrás do outro, e ninguém estava muito interessado. Quer dizer, não, mas a gente vai poder gerenciar todo o teu estoque. Tu vai poder saber exatamente quanto vendeu a tua loja. Tu vai ter todas as informações na palma da tua mão. E o cara se dizia, não, mas eu não preciso disso. Entendeu? E o que mudou? Por que hoje a gente tem mais esse sistema? Porque o governo federal, um belo dia, disse, olha, cara, para te poder vender e não ser preso, tu precisa emitir uma nota fiscal eletrônica. Não existe mais nota fiscal emitida de forma manual. Tu não pode mais pegar um papel e preencher nota fiscal e vender para alguém. Não pode. Então, do dia para a noite, todo mundo disse, agora eu preciso daquele sistema. Por quê? Porque eu preciso gerar uma nota fiscal eletrônica. Entendeu? Existiu essa demanda, mas essa demanda não foi natural, foi uma demanda artificial. Ninguém queria, agora todo mundo quer. Deu para entender? O mercado foi forçado a isso, a utilizar essa ferramenta. E antes, a gente tinha comércios e até municípios que utilizavam isso, mas quem utilizava? Utilizava essas instituições de grande porte, quando tinha um grande volume de dados que era difícil de controlar manualmente, ou através de uma tabela do Excel, tu pegava e montava um sistema que gerenciava isso para ti, mas só se fosse muito grande. E com essa lei que saiu da nota fiscal eletrônica, agora, mesmo comércios pequenos precisam ter um sistema de gerenciamento, porque ele precisa emitir essa nota. Então, a tecnologia evoluiu um passo. A gente estava bem atrasado e ela evoluiu um passo. Agora a gente tem um comércio automatizado. Certo? Só que qual é o problema? É que esses sistemas que eles têm são basicamente sistemas que funcionam como uma calculadora mesmo. Então, qual é o segundo passo? O segundo passo que a gente, quando estava trabalhando com isso, e hoje como professor também tento ensinar esse tipo de coisa, a gente tenta fomentar isso, é um passo lógico, é um passo que é esperado do sistema. Hoje em dia, a tecnologia que controla o mundo é a internet. Então, nosso próximo passo aqui na região é pegar todos esses sistemas que a gente tem,
que são sistemas simples, e colocar eles conectados na internet. Só que isso a gente tem muita resistência. Muita resistência mesmo. A gente tem empresas que tem várias filiais. Cada filial tem um sistema de gerenciamento próprio e eles não são interconectados de nenhuma maneira. O cara que está numa loja num bairro não sabe o que está sendo vendido na loja no outro bairro. O gerente que está numa loja não sabe o que está acontecendo na outra loja. Então, esse sistema não está interligado. Tá certo? O passo que a gente deveria tomar hoje seria, a primeira coisa é como interligar isso, como trocar essa mentalidade, como agora eu posso pegar um sistema que tá na sua infância, que é o sistema que a gente tem na região, está na sua infância, e como a gente pode pegar isso e levar ele um nível assim, para a sua adolescência, entendeu? Que é um sistema interconectado. Só que isso é muito difícil fazer, porque tudo se repete. Tá bom? Tudo que aconteceu quando a gente estava tentando inserir a tecnologia de gerenciamento está se repetindo agora. A gente tem sistemas que já estão ficando bem velhos. Tem sistema que está funcionando aqui no município que tem 20 anos de idade, tipo, foi desenvolvido há 20 anos atrás. Tipo, não tinha nem cabelo branco quando estava fazendo isso. Entendeu? Então, eu me lembro quando cada um desses sistemas foi desenvolvido. A gente que trabalhava desenvolvendo essas coisas, a gente não sabia muita coisa, ainda estava aprendendo. E a gente montou o sistema e eles funcionam. Funcionam. Só que a gente tem muita coisa a melhorar. E o sistema ainda é o que roda hoje. Por quê? Porque é o que funciona. O sistema funciona, o comerciante diz, está funcionando, tudo bem, deixa funcionar. O sistema que roda na prefeitura, são antigos pra caramba. Se tu for hoje na prefeitura e olhar, eles têm planilha de Excel, eles têm lista de professor escrito no arquivo TXT. Entendeu? Então, tudo isso atrasa o desenvolvimento. Por quê? Porque funciona. E porque não tem por que tu mudar. Aí tu vai lá e diz assim, não, mas se tu mudar, tu vai tornar tudo mais ágil. Tudo vai ficar, tu vai ter dados para te poder trabalhar. Tu vai poder tomar decisões informadas, entendeu? Ou se tu não sabe ainda tomar decisão, tu pode dar um chute educado. Só que, da mesma forma que quando a gente quis inserir essa tecnologia a primeira vez, hoje em dia acontece. O cara diz, não, eu não preciso. E o que forçou naquele tempo eles a utilizarem? É porque naquele tempo chegou num ponto que o governo disse, tu vai precisar utilizar. E eles utilizaram porque foram obrigados. E aí a gente fala, tá, mas a gente quer que obrigue as pessoas à internet? Não, geralmente a gente quer que as pessoas tenham liberdade. Só que o que obriga as pessoas a fazer algo não é uma lei. O que obriga as pessoas a fazer alguma coisa é a exigência da eficiência. Quando tu precisa ser eficiente. E da forma que a gente trabalha hoje, não é eficiente. Se tu tiver um sistema interconectado, tu tem como ter eficiência. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Secretaria Municipal de Educação. A gente tem uma série de escolas que todas estão funcionando aqui. Essas escolas, elas não têm um sistema de gerenciamento educacional dentro delas. Por quê? Como é que eu sei? Porque eu visitei cada uma. Tá bom? Eu fui visitar cada uma dessas escolas para a gente ver o que precisa, como eles trabalham hoje. E eles trabalham basicamente criando tabelas, preenchendo essas tabelas e guardando. A documentação deles está toda em papel, então eles têm prateleiras e prateleiras de papel. E se tu for lá na Secretaria Municipal de Educação e disser como é que está a média das notas dos alunos, não tem como te dizer, não faz ideia. Entendeu? Eles vão ter que dizer, tá, peraí, para a gente saber isso, eu vou ter que entrar em contato com cada um dos diretores, para cada diretor pedir que a sua área administrativa
faço o levantamento em cima de papel e planilha do Excel, juntar todos esses dados, mandar para mim, eu pegar minha equipe, pegar todos esses dados de cada escola, juntar tudo, e aí eu poder saber a média. Entendeu? Então, tudo isso causa uma lentidão. Como é que eu posso saber se o método que a gente está utilizando no município está funcionando? Como eu posso saber? Se entrou um dinheiro e eu preciso gastar esse dinheiro nas escolas, como é que eu posso saber o que está funcionando e o que não está funcionando? Toda vez que eu for fazer isso, eu preciso fazer esse levantamento, porque toda vez vai mudar, e muda todo dia. Entendeu? Então, como eu posso juntar isso tudo? Se o sistema fosse pelo menos conectado, eu conseguiria saber instantaneamente como toda a situação está acontecendo, não é? Tipo, se eu preciso investir mais aqui, e eu não preciso de todo esse pessoal trabalhando para fazer uma coisa que eu já deveria saber. E estaria fazendo um trabalho que é mais importante para eles realizarem, entendeu? Então, com um sistema simples de interconexão, tu pega e libera o trabalho de um monte de gente e tu torna o teu trabalho mais eficiente. As tuas decisões são muito mais informadas, sem tu precisar empregar um exército de gente para te dar essa informação. Essas pessoas vão estar trabalhando no serviço deles. Certo? Então vamos lá. Como a gente faz para resolver isso? Bom, a primeira coisa a se fazer é exigir eficiência. E a eficiência, hoje em dia, a gente tem uma linha de eficiência. Só a maneira como tu trabalha, tipo, a tua capacidade intelectual, a tua capacidade funcional, ela te leva só até um certo ponto nessa linha. A partir daqui tu para, tu não tem como passar mais desse nível de eficiência, porque tu começa a depender do ambiente ao teu redor. Tu consegue fazer tudo até aqui, mas para te dar esse último salto em eficiência, tu precisa que o ambiente seja favorável, que tu tenha a ferramenta necessária. E que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem. Tá bom? E isso, a gente nem chegou em inteligência artificial ainda. A gente nem está falando em inteligência artificial, a gente está falando em sistemas que tem hoje, que poderiam ser adaptados hoje para tornar tudo isso mais eficiente. Tá? A gente está falando de onde é que está o problema. Porque a inteligência artificial não é o problema. O problema é porque a gente não tem. Tá? Então, vamos pensar agora. Qual seria o terceiro passo? Eu estou na infância da informática, eu pulo dessa infância para uma adolescência da informática, que seria o quê? Sistemas interconectados. Agora a minha informação está disponível, certo? Essa conexão, ela pode ser tipo entre instituições municipais ou instituições municipais e federais, certo? A gente pode pegar e o município ter acesso à informação do setor privado, entende? Por exemplo, a gente pode ter conexões entre várias instituições. Se o sistema de saúde tem comunicação direta com o sistema de educação, um aluno faltou e automaticamente eu já sei que ele está doente porque eu sei que ele deu entrada numa UBS. Entendeu? Olha, cadê o nosso aluno? Nosso aluno está em tal UBS. Por quê? Porque ele deu entrada agora. Ó. Entende? Então, isso é uma coisa que dá para fazer. Isso é uma coisa que a gente, todos os dias aqui no IFPE, a gente ensina nossos alunos como fazer. Como é que eu conecto os sistemas? Como é que eu consigo pegar um sistema
e fazer ele funcionar junto com o outro. Entendeu? Como é que a gente faz isso acontecer sem precisar ser nenhum cientista de foguete? Porque eu com certeza não sou. Entendeu? Mas como a gente faz isso acontecer? Tu precisa de vontade. Tu precisa dizer, tá, o que precisa para fazer isso? Qual é o investimento necessário? O investimento é baixo. Tu precisa de um software em cada lugar e um servidor para gerenciar tudo. Tá bom? Então, mas se o investimento é baixo, por que a gente não tem isso? Bom, a gente não tem porque a gente tem que voltar lá para aquele primeiro fator. Por que o cara tinha um supermercado e preferia anotar tudo num caderninho? Era mais fácil para ele ter um sistema que gerenciava isso? Era. Ia ser muito caro botar? Não. Mas o cara prefere. Por quê? Porque funciona. Está funcionando. Mas a gente pode falar com certeza hoje que o sistema de educação e o sistema de saúde do município está funcionando uma beleza? Entendeu? Não tem espaço para melhorar? Então, o que é que falta? Falta vontade. Falta chegar e dizer, eu vou fazer. Eu vou colocar isso aqui para funcionar e vamos ver como é que fica. O pior que pode acontecer para ti é agora tu ter informação. É a pior coisa que pode acontecer. Caramba, agora eu sei tudo isso aqui. Então por que a gente não consegue botar isso para funcionar? O que tem nos segurado? Bom, uma série de coisas tem nos segurado. Se a gente fosse colocar hoje isso para funcionar, a gente teria pouquíssima mão de obra qualificada para desenvolver esses sistemas e dar manutenção nos sistemas. Certo? Bom, como a gente coloca Tivemos agora um pequeno problema de ordem técnica. Estamos solucionando e tão logo conseguimos restabelecer a conexão do professor, a gente retornaremos às atividades normalmente. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar colocando suas dúvidas. Então, logo o professor volte, nós iremos dar sequência. colocar. Voltei. Que bom. Sim, vamos lá. Então, bora continuar da onde a gente parou aqui. A gente teve um pequeno problema técnico, tá? Então, a gente estava no ponto de como isso é implantado, tá bom? A gente precisa criar essa necessidade. A gente tem o sistema pronto pela metade.
a gente tem um sistema na sua infância que pode ser evoluído para um sistema na sua adolescência totalmente interconectado, que consegue funcionar, tá bom? A gente tem como fazer isso funcionar sem investimento, sem trocar toda a nossa infraestrutura. Isso torna as coisas mais baratas e mais fáceis de fazer. Só que as pessoas ficam meio assim, tipo, tá, mas eu realmente preciso disso? Bom, isso aí que entra a parte que precisa de vontade. Tu sempre precisa de informação. Informação é a melhor maneira de tomar uma boa decisão. Se tu vai decidir sobre como investir 10 milhões de reais, provavelmente é bom tu saber aonde tu está investindo e o que está acontecendo lá, não é? E um sistema de informática te dá essa informação de maneira precisa, tá bom? Então vamos ver como entra a inteligência artificial nisso. A inteligência artificial seria o segundo passo. O segundo passo é tu ter esses dados. Agora, tipo, eu já tenho, digamos que a gente tem que pensar numa escala, tá? No meu primeiro nível aqui embaixo, eu tenho um sistema na sua infância, que é o meu sistema de gerenciamento. Ele é uma calculadora meio glorificada, entendeu? Então, esse sistema, ele me dá informação. Eu coloco informação lá, ele consegue juntar tudo e me entregar. E eu posso dizer como eu quero organizar essa informação. Então, esse é o sistema. Ele é uma fonte de informação. Eu tenho um sistema e eu posso inserir informação lá e ele me dá informação de volta. Ok? Então, a gente tem essa base. Aí a gente tem que subir um degrau nessa nossa escalazinha. E agora eu tenho um sistema na sua adolescência. Agora eu tenho toda essa informação, só que eu posso juntar toda essa informação em um único lugar e analisar tudo de uma vez. E eu posso pegar e começar a analisar uma informação baseada em outra. Tipo, se eu tenho isso aqui acontecendo, eu posso tentar procurar alguma relação com o que está acontecendo com outro sistema meu. Ou então, eu posso criar modificações num sistema para incentivar mudanças em outro sistema. Por quê? Porque está tudo interligado. Os meus dados agora estão... Eles me dizem o que cada um está funcionando. Eu sei, às vezes, que eu tenho um problema em um lugar porque aconteceu alguma coisa aqui. E eu tenho isso instantaneamente. Tá? Então, esse é o segundo passo. O segundo passo é um olhar mais de cima. Eu olho a pintura toda. Entendeu? Eu sei cada uma das peças do meu sistema, o que está acontecendo neles. E eu consigo analisar e tomar decisões mais informadas. Aí o cara diz, mas qual é o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é eu olhar análises. Aí entra a inteligência artificial. Tá bom? O que a inteligência artificial pode fazer por mim que facilita a minha vida aqui no nosso sistema? Eu posso ter um sistema de inteligência artificial funcionando 24 horas por dia, analisando tudo o que acontece. O que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo nas instituições públicas, e ele está sempre gerando análises. Certo? Então, agora, quando a minha carga de trabalho como analista, digamos que eu sou o secretário de Educação. Digamos que eu sou o secretário de Educação. Seria um bom secretário de Educação, eu acho. Então, como é que eu posso fazer? Digamos que eu não tenho essa capacidade de analisar esse volume de dados. Eu tenho dados de todos os alunos que estudam no município. Eu tenho dados de todos os professores que estudam no município. Eu tenho a informação de todo o conteúdo que é visto com cada um desses alunos. Eu sei quanto eles tiraram em cada prova que foi feita. Eu sei quantas vezes eles foram no hospital.
Eu sei se eles pediram algum auxílio de alguma coisa, se eles recebem algo. O que aconteceu? Eu sei toda a informação do município. Só que para eu poder ter uma real noção, eu tenho que conseguir pegar todos os sistemas e analisar tudo isso, o que é muito difícil. Eu ia precisar de uma equipe de analistas muito grande. E se eu tiver um sistema de inteligência artificial, que você... Caiu de novo? Voltou. Então, olha só. Um sistema que aprende sozinho, tá? Então, vocês viram aqui o conceito de machine learning. Um sistema que, conforme tu vai fornecendo para ele situações, ele vai aprendendo quais são as melhores soluções para cada coisa. O que funcionou anteriormente, ele começa a testar em novas proposições, tá? Dá um café aqui. É café, tá? Então, olha só. Ele começa a testar novas proposições. E agora eu posso fornecer para eles esse montante de dados e ele começa a analisar para mim. Ele sabe, por exemplo, na frente, se um aluno vai tirar uma nota ruim. Entende? Por quê? Porque ele tem informação da vida escolar desse aluno todo. Ele sabe que se o aluno foi 2, 3 vezes no hospital esse mês, e ele sabe que na próxima avaliação, provavelmente esse aluno vai ter dificuldade. E ele já me fornece essa informação. Eu já posso prever que eu vou ter esse problema aqui. E agir preemptivamente. Agir na frente. Para evitar o problema. Eu sei que uma série de coisas aconteceu e levou uma parte grande da população a ter um problema de saúde. E eu sei que tudo isso se repetiu agora. Então, eu sei que provavelmente eu vou ter que me preparar para esse problema de saúde. Eu vou ter que melhorar meu sistema de saúde. Eu preciso de enfermeiros de prontidão. Então, eu tenho uma série de previsões que podem ser feitas. Eu tenho uma enxurrada de dados e dessa enxurrada de dados eu consigo tirar informações que podem me ajudar. E isso é só no setor público. Tá? E no setor privado, como é que funciona? No setor privado, eu posso fazer previsões muito mais acertadas. Por exemplo, eu consigo saber quais são os produtos que eu vendo dependendo da situação, do dia do ano. Entendeu? Ou quando acontece alguma coisa, eu sei o que vende mais. E o sistema pode começar a me avisar o que eu preciso ter em estoque. Dizer, olha, tu precisa comprar mais guarda-chuva. Ou tu precisa ter mais ketchup picante, porque o general come muito ketchup picante. Entendeu? Ele começa a te dar informações que te ajudam a ter um sistema muito mais eficiente. Tu começa a gastar menos e ter a mesma quantidade de vendas, entendeu? Tu perde muito menos no teu processo entre tu comprar um produto e revender ele. Tu tem muito menos perda. Ou tu consegue fornecer para o teu cliente sempre o que ele está procurando. Toda vez que ele chega lá, tem o que ele procura. Por quê? Porque tu sabe o que ele sempre procura. Entende? Então, todos esses sistemas, eles ajudam a gente. Só que, como acho que vocês perceberam, ele precisa dessa escalazinha. Ele precisa que tudo esteja sido feito na ordem. Eu preciso, primeiro, um sistema básico, que eu consiga entrar com informações e ele me retornar essas informações. E a gente já tem isso hoje. De uma forma ou de outra. Para melhor ou para pior. Tem uns que tem sistemas muito bons, outros que tem sistemas não tão bons assim, tá? Mas tem.
A segunda etapa a gente ainda está chegando ainda. Eu não vou dizer para vocês que é inexistente aqui no município, não é? A gente tem alguns lugares que possuem sistemas interconectados. Poucos, mas tem. Mas a gente precisa escalar isso, por exemplo, nas áreas que mais são carentes disso. Por exemplo, vou dar um exemplo simples de alguma coisa que poderia realmente fazer um impacto. Imagina tu unificar o sistema de saúde, o sistema de educação e o sistema de assistência social. Entende? Se tu unifica tudo isso. Se um assistente social sabe o tempo todo como é que uma determinada família está, como é que as crianças dessa família estão? Eles estão indo para a escola? Quantas faltas esse cara teve esse mês? Como é que estão as notas desses alunos? Ele foi para o hospital? A dona de casa lá foi para o hospital? O que ela tinha? Qual foi o diagnóstico que deu? Ela estava toda machucada? Alguém bateu nela? Quem foi? Não sei. Entendeu? Se a gente tem toda essa informação, a resposta é muito, muito rápida. Entende? Eu consigo agir muito rapidamente. Tá? Então, esse segundo nível é o que a gente está trabalhando para alcançar. A gente já tem profissionais que têm capacidade de desenvolver nessa área. Não são muitos, mas a gente tem formado agora alunos que têm essa capacidade. Alguns acham que não, que tá, mas isso não vai dar para fazer aqui, isso é coisa muito avançada. Não é, entendeu? Não é muito avançado. É coisa que dá para fazer. Então, a gente está caminhando para esse segundo estágio. E quando a gente chegar nesse segundo estágio, que a gente esperamos que seja logo, a gente já tem que estar preparado para dar o segundo salto, que é para o terceiro estágio, que é para a gente ter todos esses dados analisados. Porque, vou ser sincero, não adianta tu ter um sistema de inteligência artificial extremamente avançado se eu não tenho nada para alimentar ele. Entende? Se tu não tem essa infraestrutura daqui de baixo para chegar com a informação. Porque ele é capaz de fazer análises extremamente complexas. Só que ele não faz isso do nada. Entendeu? Tu não pode... E esses dados que tu vai dar para ele tem que ser dados que são confiáveis e dados relevantes. Então, a gente precisa montar um sistema básico que forneça dados confiáveis e relevantes. Como é que a gente faz isso? Trabalhando devagar, montando o sistema, fazendo tudo funcionar. É como se tu quisesse montar um sistema para te dizer qual o número que vai dar na Mega Sena. Entendeu? É impossível. Por quê? Porque é aleatório. Então, os dados que a gente tem que fornecer para isso tem que ser relevantes e confiáveis. A gente está nesse caminho. O que hoje em dia a gente está vendo nessa área? Bom, algumas coisas que são mais animadoras e outras coisas que são menos animadoras, tá? O que a gente já viu de animador? Hoje em dia a gente tem cada vez mais pessoas interessadas nessa área. E isso é o importante, porque diferente de qualquer outra área de desenvolvimento humano, a área da informática, ela depende somente de capital humano. O cara mais precisa de um computador. Mas tipo, o computador é algo que tu encontra normalmente. Mas é um sistema que ele é baseado quase que exclusivamente no capital humano, na tua capacidade de racionalizar alguma coisa. E a gente tem cada vez pessoas mais interessadas nessa área. Porque, pensa comigo, imagina um cara que trabalha no Facebook, por exemplo.
trabalha lá nos Estados Unidos. E tu diz assim, pô, mas esse cara trabalha lá no Facebook, né? Deve ser muito inteligente. Qual é a diferença dele para um aluno que a gente está formando aqui? O que ele teve a mais que nosso aluno não teve? Entende? O conhecimento nessa área, ele é amplamente divulgado. Qualquer pessoa sentado lá no fundo do seu quartinho lá estudando, consegue aprender a mesma coisa que um cara lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, lá, consegue. A gente tem acesso à mesma informação. E um cara aqui consegue desenvolver a mesma coisa. Eu conheço pessoas daqui de Breves que trabalham para empresas de São Paulo, que trabalham para empresas dos Estados Unidos, desenvolvendo sistemas para os caras lá. Tem cara aqui em Breves hoje que ganha 10 mil, 12 mil reais por mês fazendo só isso. Entendeu? Então a gente tem o capital humano. Por que esse capital humano não é tão aplicado aqui? Porque ele não é requisitado. Entende? Porque o cara que trabalha com isso, ele pode trabalhar para outro lugar. E geralmente a gente tem uma coisa engraçada que acontece aqui, não é só aqui, mas eu já vi em todo lugar no Brasil isso, mas aqui é engraçado, porque a gente tem essa nossa cultura nós somos do norte aqui, mas quando a gente pensa em tecnologia, se for desenvolvida aqui, a gente não dá muito valor, entendeu? A gente acha que, não, digamos, me lembro quando a gente tinha empresa de desenvolvimento, e tem outras empresas aqui, que tu chega com um sistema e o cara diz, não, mas eu tenho esse outro sistema de uma empresa de São Paulo que o representante veio aqui comigo e funciona muito bem. Mas o nosso também funciona muito bem. E aí o cara, não, mas isso aqui, eles têm uma equipe de suporte. A gente também tem uma equipe de suporte. E se der algum problema, o desenvolvedor vem aqui na tua empresa. E tu te pede o que tu quer que ele faça no teu sistema. Aí e o cara, não, mas essa empresa aqui já é conhecida, né? Tu tem uma empresa que é conhecida, ela é de outro estado, o sistema é mais caro. E o cara prefere aquilo. Por quê? Porque, foi feito aqui, eu conheço esse cara aí. Ele estudava ali, então não deve ser muito bom, não. Esse outro cara aqui eu não conheço, mas ele é lá de São Paulo. Então deve ser bom, né? Entende? Isso acontece muito. E isso impede o nosso desenvolvimento por uma série de fatores. O mais importante desses fatores é o que mais me preocupa. É porque o que a gente entende sobre a área de desenvolvimento, que é uma área de conhecimento mais avançada, tá? E existe uma mão de obra mais avançada. E a gente consegue ter essa mão de obra mais avançada. Só que a gente prefere passar esse trabalho para outro lugar. E a nossa mão de obra fica cada vez menos avançada. Então a gente prefere trabalhar com coisas mais simples, porque a gente mesmo acha que a gente só é capaz de fazer isso, e passa coisas mais avançadas para outros lugares. O que é uma falácia. A gente não tem nem nada a dever para esses caras, a gente consegue desenvolver a nossa própria tecnologia. E a gente tem feito isso. Só que é muito difícil tu conseguir colocar isso no dia a dia. A gente já enfrentou isso muito aqui. Por exemplo, aqui no município, a gente tem sistemas prontos aqui de empresas que eu conheço que são muito, muito bons. Só que eles aplicaram esses sistemas em outros estados. Sistema desenvolvido aqui, aplicado em outro estado, porque ninguém daqui quis. Entendeu? Ninguém daqui quis usar esse sistema porque eles preferiam um sistema comprado de outro lugar. Tá? Então, o que
que a gente pode fazer a respeito, cara? Bom, o que a gente pode fazer a respeito é melhorar a nossa capacidade de desenvolvimento. Desenvolver cada vez sistemas melhores. Estudar, praticar, trabalhar em cima disso, porque é a única maneira. E como quem não trabalha com desenvolvimento pode influenciar nisso? Exigindo eficiência. Por exemplo, quando tu chega numa escola, tu tem que ter certeza que aquela escola está funcionando da forma mais eficiente possível, tá? Como é que, por exemplo, digamos que tu é pai, tem um filho, ou é mãe, um filho, e tu quer saber como é que está a frequência do teu filho. Tu deveria ser capaz de saber a qualquer momento. Tu deveria ser capaz de saber se o teu filho, naquele dia, está na aula. Deveria ser. E isso, se tu tivesse um sistema interligado, tu saberia. Os governantes e os empresários deveriam ser capazes de olhar análises prontas de informação e tomar decisões baseadas em dados sólidos. Entende? Deveria ser capaz. Mas a gente não é. Não hoje. Se tu perguntar hoje, na Secretaria Municipal de Educação, quantos professores têm trabalhando hoje, eles não são capazes de dizer. Eles vão ter que fazer um levantamento para saber quantos professores estão trabalhando. Tá, quantos professores têm de licença? Não sei. Quantos professores estão fazendo qualificação? Não sei. Quantos alunos faltaram na última semana? Não sei. Qual a média de alunos, qual a média da idade dos alunos que tiram entre 9 e 10? Não sei. Entendeu? Mas, e se a gente tivesse um sistema interligado? A gente saberia tudo isso, né? Quando a merenda... Olha, eu acho que caiu aqui. Voltou. Quando a merenda é de tal jeito, os alunos têm nota melhor? Digamos que o cara, tipo, olha, nesse mês aqui a merenda foi açaí com charque. Gostoso, né? Como é que foi a nota? Melhorou a nota? Os caras comeram açaí com charque e tiraram nota boa? Pô, bacana, bora fazer isso sempre. Vamos, entendeu? Só que eu preciso ter informação. Como é que eu posso saber isso se eu não tenho informação? Entende? Digamos que eu tenho um aluno com necessidades especiais. Como é que... quais são os fatores que fazem esse aluno ter um desenvolvimento melhor? Eu não faço ideia, porque eu não tenho informação de nada. Entende? O que funcionou e o que não funcionou? Certo? Entende? E a gente tem que melhorar isso. Só que, como eu falei, para melhorar isso, a gente ainda tem 2 degraus para subir. Os degraus estão lá, a gente precisa subir esses, cara. E como é que a gente faz isso? Montando sistemas que funcionem. Até que a inovação não possa ser ignorada. A gente poderia trapacear. Fazer como a gente fez no início, que foi trapaça, né? A gente poderia dizer assim, não, a partir de hoje, é obrigado a todos os sistemas da prefeitura serem interligados. Certo? A partir de hoje, é obrigado que, se uma empresa tiver uma filial, que o sistema seja interligado. A partir de hoje, esse e esse dados aqui, essa informação, precisa ser passado em tempo real para o governo. O governo precisa saber o que tu está vendendo a cada momento. Entende? Só que isso é trapaço. Mas funciona? Funciona. Né? Só que não é o ideal. O ideal é que a gente tenha essa evolução natural. Que a gente vá tendendo para isso. Agora,
vem a oportunidade. Eu só estava falando de desafio até agora, né? Só dizendo, pô, não tem desafio, não tem oportunidade, é só desafio, né? Não, tem oportunidade. Aí que vem. A gente vê essa tendência subindo. Cada vez mais sistemas estão se interconectando. Cada vez mais as pessoas pensam, olham assim e dizem assim, cara, quanto custa para te colocar meu sistema na internet? Para quando eu estiver viajando, eu poder pegar meu celular e olhar o que está acontecendo na minha loja lá. Cada vez mais os prefeitos dizem assim, como é que eu posso melhorar esse sistema aqui para os meus eleitores saber que eu não estou roubando? Entendeu? Como é que eu faço isso? Cara, vou fazer assim, assim, assim. Bacana. Entendeu? Então, a gente vê que a gente está caminhando. Está caminhando. Como eu falei com vocês, não está estagnado. Não está parado. Agora, a oportunidade o que é? É a gente se preparar. É a gente estar pronto para a hora que disser agora vai, mano. Para nessa hora a gente estar preparado para fornecer esse serviço. Porque imagina o ruim como seria se a gente chegasse na hora que esse sistema vai ser implementado, agora caramba, vai ser colocado, e a gente não tivesse pronto, e eles pegassem de outro lugar, e não nosso. Vai dizer, não, leva lá para os caras lá que eles não sabem fazer, não, a gente faz. E a gente sabe fazer, cara. E se a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente aprende, entende? Eu sempre falo para meus alunos uma coisa assim, de programação é 20% intelecto e 80% criatividade. Por quê? Porque a maior parte das coisas a gente não tem solução pronta. O que é que a gente faz? A gente aprende. A gente olha para alguma coisa e diz, isso aqui poderia funcionar de tal jeito. Na maior parte das vezes não funciona. Mas se tu tentar vezes o suficiente, começa a funcionar. Tá bom? Então a gente tem essa capacidade. Por quê? Porque eu considero o povo aqui da região extremamente criativo. Por quê? Porque se não fosse, a gente não sobrevivia aqui. Entendeu? Tipo, a gente tem tudo contra a gente e a gente consegue viver aqui de boa ainda. Não tão de boa às vezes, mas a gente vive. Então a gente é bem criativo, tá? Aqui é quente, chove pra caramba. Pô, mas eu gosto daqui e eu dou o meu jeito. E a gente sempre traduz isso para um trabalho de desenvolvimento. É isso que torna alguém bom em alguma coisa. Então, quando a gente vai trabalhar nessa área, a gente tem que ter isso, a vontade, e a gente tem que estar preparado, porque a oportunidade, quando ela surgir, e ela vai surgir, vai ser rápido. Igual quando o governo disse, quem não tiver um sistema para gerar nota fiscal, tá fora do negócio. Cara, foi rápido. O pessoal andava desesperado pela rua, eles pagavam qualquer valor em um sistema, mano. Por quê? Porque o cara não queria ser preso. Alguns foram, entendeu? Mas é rápido. E a gente tinha sistemas prontos aqui no município que foram vendidos, e para te ter uma ideia, metade dos sistemas daqui não são daqui, são de outros estados. Por quê? Porque a gente não tinha o suficiente. E a gente perdeu muito esse mercado. E hoje em dia, a gente está perdendo cada vez mais. Porque a gente está começando a ficar para trás com os caras. Os caras estão sendo mais agressivos, entende? Então, a gente tem que se preparar, ser capaz, a gente ter soluções. O cara chegar e dizer, eu quero juntar todas as escolas e unificar isso com um sistema da prefeitura, e eu quero um sistema já unificado diretamente com o sistema do MEC, para que eu nem precise fazer nada para passar meus dados para lá, e já tem acesso a esse negócio. E tu dizendo, tá bom, deixa comigo. Entende? E a gente precisa também estar preparado de um outro jeito.
as pessoas que vão trabalhar com isso têm que estar preparadas para trabalhar com essa informação. A gente tem um costume muito feio, às vezes, de tu ter um sistema que gera informação e tu não confiar naquela informação. Tu dizer, não, mas eu acho que era melhor se eu fizesse de tal jeito. Tá, então para que tu quer um sistema? Hoje em dia, o sistema que... tu vê um sistema simples, um sistema de inteligência artificial simples, que eu tenho certeza já foi falado aqui. YouTube. Quem já assistiu o YouTube sabe que 70% dos vídeos que tu assiste, tu nunca procurou por eles. Entendeu? Um dia desse eu estava assistindo uma competição de lenhadores. Eu nunca tive interesse em ver filme de lenhador, mas eu assisti tudinho aquela porcaria. Por quê? Porque em algum momento o robozinho disse, olha, esse cara aqui provavelmente vai gostar de ver esse vídeo de lenhador. Era bacana, interessante mesmo. Ele acertou. Eu gostei. Entende? Não estou conseguindo. Então, os dados, eles são analisados em cima de tanta informação que provavelmente tu vai acertar. Tu vai ter uma margem de erro. E essa margem de erro, tudo bem. Quanto mais informação tu passar, melhor o sistema vai ficar em te dizer o que acontece. Tá bom? Então, hoje em dia, qual é a nossa maior oportunidade que a gente tem aqui no município? A maior oportunidade que a gente tem hoje aqui é na área de desenvolvimento governamental, porque é a mais carente. É a gente começar a montar sistemas que gerenciem, por exemplo, unidade de saúde, unificar o sistema da unidade de saúde com o sistema de, sei lá, farmácia popular. Entende? Unificar essas coisas. Por quê? Porque não tem. Te falando, não tem. E se isso a gente colocar e isso funcionar? E se funcionar tão bem que outros municípios comecem a querer esse sistema? Porque é assim que funciona. Um município tem e funciona, outro município pega, diz, pô, também quero. E coloca. E daqui a pouco a gente tem um polo aqui em Breves capaz de gerar tecnologia que alimenta uma região inteira. E daqui a pouco a gente pode se tornar um polo de referência disso. Porque o que precisa? Tu precisa morar nos Estados Unidos? Não. Tu só precisa ser bom no que tu faz. O que precisa para ser bom nisso? Estudar. Entendeu? É o que precisa. Precisa estudar. Tá? Então, a oportunidade está aí. A gente tem capacidade para isso. Para a gente pegar e montar e criar esse polo. Tá? E sem pensar na coisa mais importante disso tudo, o desenvolvimento humano. Tu pegar pessoas agora e tu ter gente trabalhando no nível mais alto do que a gente está hoje. Tu diminuir esse negócio do cara estudar 4 anos de faculdade e trabalhar de mototáxi. Entende? Por quê? Porque ele tem capacidade, só que ele não tem oportunidade. E esse tipo de sistema, quando a gente começa a... Acho que caiu aqui. Voltou. Esse tipo de sistema funcionando, ele gera uma indústria que cada vez vai consumir mais mão de obra qualificada. E não só na área de informática. Entendeu? Cada vez tu vai precisar de pessoas para analisar melhor os dados. Tu vai precisar de pedagogos cada vez mais qualificados para analisar essa informação educacional. Tu vai precisar cada vez mais de assistentes sociais capazes de olhar para aquela informação e tirar
de lá o que ele precisa para melhorar a vida das pessoas. E tu vai ter realmente pessoal que trabalha na área de informática criando, gerenciando e dando manutenção para isso. Então tu evolui para um novo nível de industrialização no município. Tu agora trabalha com tudo funcionando, tá? Para uma coisa só, para que a vida das pessoas melhore. E tu pode usar para isso a tecnologia. Ela foi criada para isso, né? Para melhorar a vida das pessoas, para tornar as coisas mais simples, menos trabalhosas. E ela pode nos ajudar agora. Tá? Então, a gente tem essa oportunidade. O desafio a gente já viu. O desafio é que existe resistência. Eu vou falar de um desafio aqui que a gente encontra todos os dias, tá? Dando aula, trabalhando em casa mesmo, com colegas. Eu tenho alguns colegas que vão em casa para a gente trabalhar desenvolvendo o sistema. O desafio é o seguinte, é que dá trabalho, entende? Digamos que tu escutou essa palestra e disse, eu quero estar preparado para quando isso acontecer. Eu quero ser um desenvolvedor. Mano, eu aconselho. É um bom trabalho. Mas tu chega lá e tu vai perceber que tu precisa estudar muito. E por estudar muito, eu não estou dizendo na escola. Esse qual é o maior desafio? É tu chegar em casa e ficar até de madrugada estudando, sabe? Esse é o desafio. Por quê? Porque os caras que são bons nisso fizeram isso. E tu vai precisar fazer. Cara, mas eu nasci sabendo tudo já. Cara, parabéns então, mas todo o resto da população mundial precisa fazer isso. Então hoje em dia, a gente já tem todo esse monte de desafio. Tipo, as pessoas não querem usar, o sistema ainda está engatinhando, tudo isso, e acima disso a gente precisa convencer as pessoas de que isso é uma boa saída. Aqui em breve, eu não sei se quem está assistindo essa palestra se lembra, tem idade para se lembrar, eu sou velho, eu me lembro, que tinha um ditado aqui em breve, o pessoal dizia, para que estudar se o futuro é Maré Norte? Né? Para que estudar se eu vou trabalhar na serraria? Carregando tábua, né? Eu posso fazer o ensino médio, que pelo menos eu vou trabalhar no escritório. Sabe? E isso é mentira. Tá? Por que tu estudaria alguma coisa para melhorar a tua vida? Para melhorar a vida das pessoas ao teu redor. Para a gente poder pegar e desenvolver o sistema. Para a gente poder pegar... Eu acho que caiu aqui de novo. Tá caindo pra caramba, né? Voltou. Para a gente poder pegar o jeito que as coisas são hoje e melhorar. E fazer ser mais avançado. Então, a gente tem um desafio educacional também. De quem quer participar, saber que, tipo, eu vou estudar tudo isso aqui e eu vou fazer isso funcionar. E eu vou estar preparado para quando as coisas surgirem, tá? Então, esse tipo de coisa exige muito. Então, a gente precisa começar assim. A primeira coisa a fazer é dar o passo que a gente está a caminho. Vamos interconectar tudo. Botar o sistema para funcionar. Ter essa informação disponível. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, a gente já tem que estar estudando para saber o que eu vou fazer com toda essa informação. Porque alguma coisa tem que ser feita com ela. O que adianta eu interligar todo um sistema se eu não vou utilizar a informação? Então, aos poucos a gente vai ter que começar a pensar nisso, não é? Como a gente vai utilizar essa informação? E a melhor maneira de utilizar essa informação é alimentar ela a um sistema de inteligência artificial que consiga analisar toda a informação
Porque qual o problema de um sistema desse que ele não está no fim do seu ciclo, um sistema de inteligência artificial? É que eu estou jogando fora metade da informação que eu não sou capaz de ver. Entende? Metade de tudo que eu adquiri de informação é jogado fora porque eu tenho um ser humano que está analisando a informação e a gente tem limite, a gente tem alguns desvios de atenção. Então isso é importante. Então, eu vi aqui rapidamente, alguém fez uma pergunta, mas como desenvolve a inteligência artificial no município? Primeiro estudando, sendo capaz de fazer. Faz um na tua casa. Vê como é que funciona. Tenta fazer um. Faz um. Alimenta. Vê o que acontece. Pega um exemplo pronto e bota para rodar. Quando ele funcionar, modifica ele. Faz ele ficar um pouco diferente. Faz ele fazer outra coisa. Entende? O cara que joga videogame, por exemplo. Eu jogo muito videogame, sou culpado. Olha como é que os inimigos se comportam no jogo. Entende? Por que eles fazem aquilo? O que leva o inimigo a agir daquela forma? Quem é que diz? Começa a entender como as coisas funcionam. É assim que desenvolve. O primeiro passo para desenvolver é o interesse. Tu precisa ter o interesse. Segundo passo depois do interesse, o estudo. Tá? Começa a estudar. Depois disso, as coisas começam a andar muito rápido. Porque depois que tu estuda, tu é capaz de desenvolver um sistema que funcione. Aí o negócio começa a andar. Alguém vai se interessar. E aí, quando alguém se interessar, tu vai vender. Diz, tá, eu vou colocar isso aqui. E tu vai ficar impressionado em como rapidamente mais gente vai querer. E daqui a pouco tem outras pessoas fazendo o mesmo que tu. Tá? Então é assim que a gente faz. Então, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre esse negócio e agora eu quero responder as perguntas que foram feitas, tá? Obrigado, professor General. Dando continuidade àquilo que o professor General está falando, a gente tem algumas perguntas dos internautas. Vamos começar pela pergunta do João Vieira. Como fica a inteligência artificial em relação às escolas do Marajó? Certo. Bom, como é que a gente pensa na área, como eu te falei, na área de inteligência artificial e escolas? A inteligência artificial ela é utilizada de várias maneiras. A primeira maneira é aquela que eu falei inicialmente, gerenciamento desses alunos. Absorção da informação. Saber o que acontece com esses caras no dia a dia. Como esses alunos se comportam de acordo com interferências externas. Quais foram as interferências? E que comportamento isso gerou? Como o aluno tem mais desenvolvimento? Como ele não tem? O que aconteceu aqui para esse aluno ter um problema? A primeira coisa é essa. A inteligência artificial é capaz de cruzar milhares de informações para chegar em alguma conclusão. E quando ele chega a primeira vez, o que é que ele faz? Ele faz uma nova iteração. Tá? Quem já trabalhou com algoritmos genéticos entende como funciona o sistema de gerações do algoritmo genético. Ele sempre pega e ele fica testando para saber se aquilo não é alguma coisa que aconteceu uma única vez. Ele testa com outras pessoas e vê se aquilo se repete. Então, ele vai te dar uma informação muito aproximada da realidade. Então, isso ajuda nessa área, mas não só nessa área. Na área da educação mesmo. Existe uma série de formas, hoje em dia, de tu ensinar os alunos utilizando a inteligência artificial. Existe uma série de sistemas que te ajudam nisso. Tem sistemas que o aluno assiste em sala de aula, que ele consegue assistir toda a aula, resolver assuntos e o sistema automaticamente, em um banco de questões, começa a
a ver o quanto tu está respondendo aquilo. Digamos que tu começa a responder um questionário de um professor, e o sistema te dá uma pergunta, tu responde. Te dá outra pergunta, tu responde. E ele já pensa, ele consegue analisar e dizer, esse cara é capaz de responder uma pergunta mais avançada, e ele te dá uma pergunta mais avançada. Se tu não conseguiu, ele te dá uma pergunta mais simplificada, para ele te avaliar. Ele vê como é que está teu nível. Entende? Então, nas escolas, hoje em dia, as aplicações são infinitas, cara. É uma das áreas que mais se beneficiariam, entende? Da inteligência artificial, seria a área da educação. Porque, vamos ser sinceros, é uma das áreas mais carentes que a gente tem. A gente tem um sistema de educação que a gente investe muito dinheiro, a gente não investe o suficiente, mas a gente investe, a gente tem pessoal trabalhando com isso, e ele é carente. Ele é carente porque a gente não tem como ter certeza se a gente está investindo certo. Uns dizem que está certo, outros dizem que está errado. Então, é uma área que precisa de ajuda. E a inteligência artificial é capaz de dar essa ajuda. Tá? Então, da forma da educação, eu vejo que nas escolas, nas coisas, é uma das áreas que a gente realmente precisa olhar e começar a trabalhar com isso com carinho, sabe? Montar sistemas e testar. A gente tem escolas com laboratórios que precisam ser testados, entendeu? Tu precisa começar a colocar lá e ver como a resposta. Tu precisa automatizar e informatizar as secretarias. Tu precisa gerenciar tudo para te começar a trabalhar de forma inteligente. Porque, pessoal, olha só, não vem o dinheiro que a gente precisaria, certo? A gente trabalha com menos do que seria o ideal. A gente trabalha com menos que o ideal. E se a gente não trabalhar de maneira extremamente inteligente e eficiente com o que a gente tem, a situação tende a piorar, não é? Então a gente tem que pegar e utilizar essas tecnologias para tornar o mais eficiente possível, sabe? Tipo dizer, olha, cara, só não dá para melhorar mais porque tu não mandou dinheiro suficiente, mas se tu mandasse, ficava melhor. Entende? Então, é assim que eu vejo. Aproveitando, professor, só para complementar um pouquinho da sua fala, uma deficiência que eu vejo, por exemplo, no município de Breves, já tive a oportunidade de ir a alguns postos de saúde aí, e nenhum tinha computador. Era tudo ficha manual, era tudo a caneta, e eu vejo assim, Breves é uma cidade muito grande, que merecia, sim, ter os seus postos de saúde todos informatizados. Dando continuidade a essas perguntas, a gente tem uma pergunta aqui do aluno Juan Santos. Trabalhar com data science me garante uma boa renda? Nada te garante uma boa renda. Tá bom? Nada te garante uma boa renda. Trabalhar com data science tem uma possibilidade de te dar uma boa renda? Sim. É uma das tecnologias que cada vez tem crescido mais e empresas cada vez precisam mais de profissionais bons nessa área. Por que eu falei que nada te garante uma boa renda? Porque o que te garante uma boa renda? Ser bom no que tu faz. Se tu for dançarino de balé e for muito bom nisso, a gente vai ter uma boa renda, né? Entendeu? Mas o data science, ele é uma área que tem crescido muito. E sim, ele te dá uma boa renda e cada vez mais as empresas estão contratando analistas de data science que trabalhem remotamente. Porque imagina que tu é uma empresa muito grande. O quanto tu precisa de investimento para te ter um andar inteiro num prédio para te ter analistas trabalhando? É muito mais negócio para eles tu trabalhar na tua casa fazendo isso. Entende? É muito mais. Tu vai conseguir realizar o mesmo trabalho e quem está gastando é tu. Tu que paga a tua energia, tu que paga teu telefone, tu paga a tua internet. Entendeu? Então, para eles é mais negócio. Então, cada vez mais as empresas estão buscando esse tipo de profissional. E se tu te qualificar, e tu consegue, tá?
Se tu procurar hoje em dia, por exemplo, tem uma série de sites que trabalham com o sistema de freelancer, que tu entra lá e tem muitas vagas para analista de data science nesses sites de freelancer. E o que tu precisa? Cobrar pouco primeiro. Não tem jeito. Tu chega lá e começa a cobrar pouco. Por quê? Para a pessoa dizer, tá pagando, ele tá cobrando pouco, eu vou contratar, só para ver o que esse cara vai fazer, que merda esse bicho vai fazer. E aí o que tu faz? Tu faz um bom trabalho. Entendeu? Tu faz um bom trabalho. E aí as pessoas vão. Da próxima vez que ele precisar de alguém, ele vai chamar tu. E as outras pessoas vão ver que tu faz um bom trabalho. E tu vai começar a ser chamado. E a partir de agora tu diz, não, agora eu estou cobrando tanto. Que é o valor justo. Porque eu faço um bom trabalho e tu sabe que eu faço um bom trabalho. Não é? Então, o que é que garante uma boa renda? Tu ser bom no que tu faz e trabalhar de forma inteligente, tá? Ninguém vai te pagar, tu olhar na internet e dizer quanto é que um analista de data science está ganhando. O analista de data science está ganhando em torno de 25 mil reais por mês. Aí tu diz assim, quanto é que tu quer para trabalhar? Quanto é o teu salário? Tu diz 25 mil reais. O cara vai dizer, vai rir, né? Vai dizer, por quê? Não, porque é quanto ganha o analista de data science. Cara, tá. Mas esse cara que ganha isso já trabalha 15 anos no mercado e trabalha para uma empresa gigante. Não, não vou te pagar 25 mil reais, tá doido? Te pago 5, entendeu? Então, tu tem que trabalhar de forma inteligente e ser bom no que tu faz. Porque se tu for bom, eventualmente, tu vai ganhar 25 mil reais. É isso. Perfeito. A aluna Isley pergunta: qual seria a importância da inteligência artificial no Marajó? A importância, certo. A importância tem a ver com o que a gente começou a conversar no início. O que eu estou falando agora é o que eu vejo como importância, tá bom? Cada pessoa tem uma importância diferente para as coisas. Estou falando do ponto de vista tecnológico e como eu entendo o desenvolvimento humano. Tá, tudo bem? Entendido? Então vamos lá. A importância do desenvolvimento da inteligência artificial no Marajó é que tu pega a forma de desenvolvimento atual do município e da região como um todo, que hoje, vamos ser sinceros, ela está totalmente ligada com o extrativismo, não é? Qual o problema do extrativismo? É que ele é uma atividade de base que não precisa de mão de obra muito qualificada. Tu até precisa na área mais superior, tu precisa de bons agrônomos, de bons técnicos, mas o cara que trabalha, o volume de gente trabalhando, não precisa ser extremamente qualificado. Então, tu vai ter a tua população ali sendo... como é que chama? Esqueci. No nível mais baixo. Entendeu? No nível mais baixo ali da coisa, tá? Então, quando tu aplica esses sistemas, tu consegue elevar o nível da tua indústria. Tu começa a fazer as pessoas trabalharem cada vez de forma mais inteligente e eficiente, e cada vez tu vai precisar de pessoas que consigam trabalhar nessa área dessa forma. Então tu precisa cada vez de pessoas mais qualificadas. E pessoas mais qualificadas ganham mais porque produzem mais. Entende? Elas trabalham de forma eficiente, então elas produzem mais e ganham mais. E cada vez tu vai diminuir essa área de extrativismo e aumentar a área de produções e serviços, tá? Então tu tem um impacto um pouco grande, tu tem um menor impacto ambiental, tu tem um maior impacto social benéfico para a sociedade, tu vai ter mais pessoas agindo nessa área, tu vai ter um impacto governamental muito grande, porque cada vez as empresas vão querer vir para cá porque vai ter pessoas mais qualificadas, então tu tem um governo cada vez tendo que contratar menos gente e com mais empresas, e eu acho que nessa área todo mundo se beneficia. Só que inteligência artificial é importante, não é a única coisa.
Não é um remédio que cura tudo, não é óleo de cobra, entendeu? Então, ele é importante? Sim, ele é importante num plano geral, mas ele é muito importante. Se tu não tiver ele, eventualmente esse teu plano geral vai chegar no impasse, tá bom? Perfeito, professor. A gente tem mais uma pergunta aqui da aluna Ana Nogueira. Como fica o uso da inteligência artificial nas escolas do interior, sendo que muitas delas não têm acesso a uma boa internet, ou nem mesmo internet? Justamente, muito boa pergunta. Porque é uma particularidade da nossa região, não é? O, aí que vem a importância da coisa, né? A parte que a gente tem que ter mais cuidado. Imagina, escola no interior, não tem acesso à internet e uma característica básica do interior, eu já viajei muito no interior, sabe? Tem um problema muito sério. É muito grande. Tu anda pra caramba de barco e parece que todo lugar que tu vai demora muito, né? E tu tem uma escola, e tu não pode colocar uma escola a cada 2 quilômetros. Sai muito caro. Então, tu vê o nível de importância que tu precisa de ter informação confiável e precisa para te saber como melhor aplicar o teu recurso de educação para atingir o maior número de pessoas possíveis, da melhor maneira possível, com a melhor metodologia possível, para que tu consiga tirar o máximo de uma escola que tu construir. Porque eu não sei se quem está ouvindo aqui já viajou bastante pelo interior, a gente tem um problema sério, que eu já visitei algumas escolas. É que às vezes tu tem uma escola que tem 2 salas de aula, professor, e tu tem 5 alunos estudando. E tem escolas no mesmo Rio que tem uma sala de aula e 30 alunos estudando. Entendeu? Obviamente a gente tem algum problema, né? Se tu tivesse uma informação mais precisa e uma análise muito mais precisa, tu conseguiria fazer essa divisão desse recurso da forma que tu pudesse abranger mais gente possível. A única maneira de tu fazer isso é com dados. Tu não tem como tu adivinhar. Não tem como tu adivinhar o que tu vai fazer. Tu pode tentar. Não tem aquele ditado? Até um relógio tá certo 2 vezes no dia. Um relógio quebrado fica certo 2 vezes no dia, né? Tu pode tentar. Só que a chance de tu errar é muito grande. Então, esses dados são importantes. A gente precisa ser capaz de analisar isso. Outra coisa que é importante é saber como a gente pode utilizar essa tecnologia diretamente com os alunos, tá? Digamos que a gente não consegue, ele não tem acesso à internet. Olha só, se o cara não tem acesso à internet, então tudo que eu for trabalhar com eles, no momento que eles forem ter acesso, ou então a hora que eles forem interagir com o laboratório, precisa ser muito bem pensado, não é? Porque eles não vão ter muita chance, vão? Então, tudo precisa ser muito bem pensado. E a inteligência artificial ela é capaz de fazer isso, de analisar um grande volume de informação e te dizer, a melhor maneira seria fazer assim. Por quê? Porque funcionou em 90% dos casos. Entende? Então, eu vejo como algo extremamente importante. E para educação no interior, mais importante ainda, mais importante do que na cidade. Porque no interior o cara está extremamente vulnerável e ele precisa de uma solução na hora. Entendeu? Ele precisa de algo que funcione, porque tu não vai ter 2 chances. Entende? Tu tem que acertar. Já ouviu falar daquele. Cheio de ditado, né? Aquele ditado que. A única coisa que conta quando tu chega perto é granada, né? Se tu jogar e chegar bem perto o suficiente, dá conta ainda, não mata o cara, né? Mas nessa área de educação, tu tem que acertar. Tá bom?
Ótimo. O aluno Luan Farias, ele pergunta: como nós podemos incentivar as instituições do Marajó a usar sistemas melhores e mais eficientes? Eu entendo aqui que ele diz como instituições, não só o governo, mas até mesmo as empresas. Como que a gente pode incentivar, por exemplo, um mercadinho daí de breves, uma farmácia? Como que nós poderíamos vender, de repente, um sistema computacional usando uma inteligência artificial no âmbito do Marajó? Sim. Bom, eu posso dar uma sugestão. É algo que eu já pensei um bocado a respeito. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso seria se a gente tivesse um sistema que fosse gerenciado ou pelo Estado, ou por alguma coisa, um sistema que tivesse pronto e tu só precisasse conectar nele. Entendeu? Um sistema que já tivesse todo lá pronto e tu só te conecta, tu dizia, olha, tu só precisa te conectar no sistema. Então, o custo para te adaptar, para te conectar nesse sistema seria muito baixo, extremamente baixo. E o sistema estava todo pronto, tu só ia desfrutar do sistema, entende? Tipo, digamos que eu quero interconectar minhas empresas. Eu tenho um sistema já todo pronto que eu só preciso interconectar ela. E digamos que ele diz assim, olha, até tanto de fluxo de dados é de graça. Se tu quiser usar mais o sistema, aí tu vai pagar uma taxa aí. Entendeu? Então o cara pode dizer assim, olha, não custa nada, eu vou testar. O cara diz, caramba, funciona mesmo, né, cara? Tá, vou pagar isso aí. Tá me servindo, eu quero usar mais. Eu tenho uma outra coisa lá e eu quero pagar, eu quero usar mais. E aí tu começa a gerar essa cultura de que isso funciona, entende? Tem que ser feito aos poucos. Tu tem que, digamos que tu quer interconectar, digamos a instituição, digamos que ele esteja falando sobre o município, certo? Como é que tu pode incentivar o município a fazer isso? Bom, só tem um jeito. Tu tem que mostrar para os vereadores que isso funciona. Que através disso o sistema, o gerenciamento de tudo é mais fácil. Entende? Porque no final das contas, os vereadores que determinam o que deve ou não ser feito. Tipo, eles vão criar a lei que vai determinar isso ou não, não é? Então, acho que o passo seria esse. Só que, antes de tudo, tu precisa ter um que funcione, né? Pra te convencer o cara, né? Então, como é que começa? Estudando, não dormindo muito, não fazendo a barba, entendeu? Então, nem pentear o cabelo, mas tudo estudar muito. Estudar muito, montar um sistema que funcione, testar, retestar, fazer isso de novo. Até tu ter algo que quando tu mostrar pro cara, o cara não conseguir olhar para ti e arrumar uma desculpa de por que ele não vai usar. A única desculpa que ele vai dar é não quero usar. Entendeu? É isso. Implementando só o que o professor general está falando a respeito de vender para a prefeitura, eu até vinha comentando com os próprios alunos do curso de informática a necessidade de se montar um sistema de gestão para a saúde de breves, especificamente para a UPA, para os postos de saúde. Se você puder gerenciar melhor a saúde, você vai conseguir um atendimento mais rápido para os pacientes, para as pessoas da cidade. E eu vejo uma oportunidade muito grande para isso. E como o professor general vem falando muito, muito bem, vocês têm que estudar, se prepararem bastante, passar noite sem dormir e montar um sistema nesse sentido. Isso vai ajudar tanto você como profissional, como a cidade que você mora. O Luan Farias, ele pergunta: podemos ver a inteligência artificial como uma realidade hoje no Marajó, considerando o fato que nem os sistemas interconectados nós temos. Ou seja, ele quer dizer que existe hoje inteligência artificial no Marajó, sendo que a gente nem sistema interconectados nós temos disponíveis hoje. Certo. Muito bem. Sim, claro. A gente está usando isso agora. Nós todos.
O sistema que gerencia o StreamYard é um sistema de inteligência artificial, ele que balanceia as cargas, tá bom? A internet que tu usa aqui com o switch inteligente, ele usa sistemas de inteligência artificial. Se a pergunta dele é se a gente tem hoje um sistema de inteligência artificial desenvolvido no Marajó rodando, não tem. Entendeu? Então, são coisas diferentes, certo? A gente usa todos os dias. Todos os dias, tá? Agora, se a gente tem algum sistema hoje que é desenvolvido aqui, não. Se a gente tem algum sistema hoje que é utilizado de forma extensiva aqui, não. Tá bom? Mas tem de formas pontuais? Sim, alguns lugares. Alguns lugares tem. O que falta? Ampliar isso. Mostrar para as pessoas que tu pode ganhar mais dinheiro fazendo isso. Geralmente é um bom convencedor, não é? Então, tu pode dinheiro mostrar... é sempre bom. Pô, eu quero. Entendeu? Então, é um bom convencedor, entendeu? Tipo, o que tu precisa mostrar? Que sim, que a gente tem sistemas que a gente usa no dia a dia que torna a nossa vida fácil. Por que a gente não está usando isso no nosso dia a dia profissional? No nosso dia a dia do gerenciamento do município? No gerenciamento das nossas vidas? A gente só usa isso para gerenciar outras coisas. Entende? Então, sim, tem funcionando, não tem um nosso funcionando. Tá? Tem algum desenvolvido aqui? Tem. A gente desenvolve de vez em quando sistemas disso. Um dia desse a gente desenvolveu um aqui para Baitetuba, um sistema de inteligência artificial que gerenciava tanques de peixe. Ele analisava sozinho a qualidade da água e soltava se ele precisava trocar água, se ele precisava colocar algum produto químico. A gente montou um sistema totalmente inteligente, ligado a uma placa de circuitos, que fazia isso sozinho. Foi desenvolvido aqui em Breves, é utilizado lá em Abaetetuba. Ok? Perfeito. Mais uma pergunta aqui. A pergunta é da aluna Renata Machado. Como poderíamos implantar a inteligência artificial no arquipélago do Marajó? Hoje teríamos suporte suficiente para essas tecnologias desse nível, caso se implantasse? Quais seriam as consequências? Ela quer saber como é que a gente poderia implantar de uma maneira mais ampla a inteligência artificial no arquipélago do Marajó. E ela quer saber se a gente tem profissional para isso. E quando a gente implantasse, o que isso traria de consequências? Certo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem como implantar? Sim. Tem como implantar. Porque a implantação pode ser feita de duas maneiras. Eu posso ter um servidor central que é responsável por fazer minhas avaliações, ou eu posso fazer isso na nuvem, né? Entendeu? Colocar tudo na nuvem e fazer todo o processamento por lá. O que é que precisa? Conectar os sistemas. Acho que puxar cabo não é tão difícil, tá? Então, como eu falei para vocês, qual é o problema? Vontade. É vontade. A gente tem o sistema, digamos que o cara diz assim, olha, já tem sistema de gerenciamento educacional? Tem. Entendeu? No meu computador tem 2 guardados. Mas tem um monte de empresas com sistemas prontos lá. Eu tenho alunos nossos hoje aqui no Instituto que eu tenho certeza que dão conta de criar um. Entendeu? E a gente tem a instituição com estrutura aqui para que se os alunos chegarem, a gente quer montar um, a gente monta. Entendeu? Então, tem como montar. A gente tem como desenvolver o sistema? Tem. Aí, o que eu falo lá, a gente tem pessoal para fazer isso? Tem pessoal para fazer isso. Mas já trabalharam fazendo isso? Não. Mas tem como fazer. Entendeu? Eles têm como analisar e criar um que funcione. Porque em todos os lugares que foi implementado,
todo mundo primeiro pensou, bora fazer? Bora. Tu sabe fazer? Não. Mas bora fazer mesmo assim? Bora. Entendeu? E funcionou. Como é que tu faz? Testando. E aí, até funcionar. Mais uma pergunta aqui, professor. Diga. Mas antes de continuar, só fazer mais uma deixa. Relacionado até mesmo à questão da inteligência artificial nos bancos. Até nos anos 90, uma agência bancária tinha que ter pelo menos uns 40, 50 funcionários, porque o trabalho era todo feito manualmente. Com o surgimento dos sistemas computacionais, até mesmo a questão da inteligência artificial, hoje a gente vê esse número totalmente reduzido. Agências que tinham 40 funcionários, hoje tem 10, às vezes 5, às vezes 3 funcionários. E uma tendência é que o emprego do bancário deixe de existir e as agências passem a ter, na verdade, analistas de informação, profissionais da área de informática. Então, pensem o seguinte, bancário vai deixar de existir. As agências vão ter, na verdade, analistas de informação, engenheiros da informática, ou seja, vocês serão os próximos bancários, vocês da área de informática. Tem uma pergunta aqui da Zara Nascimento. Avaliando não só o lado da rejeição que as pessoas têm em relação aos sistemas e vendo o cenário do qual nos encontramos no município, a realidade da inteligência artificial está mais distante do que imaginamos? Não. Está mais próximo, na verdade é o contrário, está mais próximo do que a gente imagina, tá bom? A gente não faz ideia do quanto ela é presente na nossa vida hoje, para quase tudo, entendeu? Quase tudo que a gente tem hoje tem a ver com isso. Na rejeição, não sei, só se o cara tiver medo da Skynet, né? Tipo, matar todo mundo, né? O Arnold Schwarzenegger aparecer peladão, né? Essas coisas. Mas, tipo, entendeu? Mas, tipo, do resto, o que eu acho é, tipo, não. Ela tá muito próximo, ela é utilizada hoje constantemente, então não é longe. A gente já tem sistemas que geram informação. O que a gente precisa? Interconectar tudo e depois pegar um sistema que já está definido. Tipo, a gente não precisa aprender, a gente não precisa reinventar a roda, tá? Eu tinha um professor que falava assim, tipo, a pior coisa que tu pode fazer é reinventar a roda, sabe? Já existe a roda, usa, sabe? Então, já tem maneiras computacionais usando algoritmos genéticos ou lógica fuzzy, qualquer técnica que tu achar aí, que tu achar melhor, tem formas de tu analisar a informação, tá? Que te dão, que já fazem isso. Então, é longe? Não. Já é usado. A única diferença é que a gente não usa, entende? Perfeito. Mais uma pergunta aqui. A aluna Maria Machado pergunta: o que o senhor acha desses desafios e oportunidades para a inteligência artificial nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, diante das empresas ao uso das notas fiscais eletrônicas? Bom questionamento. O que eu acho é o seguinte: hoje em dia, tipo, a questão das notas fiscais. O que aconteceu foi que do dia para a noite tu precisava fazer isso, não é? E a gente começou a ter um controle maior. Eu vou falar uma coisa aqui, que não sei nem sei se eu deveria falar, né? Tá, vou falar. Tá, vou contar. Então é o seguinte: quando surgiu esse negócio de nota fiscal eletrônica, a gente tinha um problema muito sério. É porque quando tu preenchia na mão a nota fiscal, tu dá uma melhorada ali, não era? Tipo, custou um pouquinho menos, né? Pra te pagar um pouquinho menos de imposto, entendeu? Então, quando a gente começou com isso aí, qual era o nosso maior problema? É porque o cara sempre dizia assim, mas tem como a gente desativar isso aqui para colocar o valor na mão? O cara, não, é para isso que serve a nota fiscal eletrônica. Para te não poder colocar o valor na mão, né? O cara, mas não tem um jeito?
Como assim o jeito? O jeito de colocar na mão, tipo, mas isso não é legal, amigo. Aí o cara, vou pensar ainda. Aí depois, quando ele via que não tinha jeito, ia ter que fazer, aí ele comprava, mas ele sempre ficava, mas tem como fazer? Mas dá para mudar? O cara, olha, tentava, acho que vai todo mundo preso, inclusive eu, né? Então, sim, a inteligência artificial, a vantagem dela é essa, é porque tu tira aquele cara do meio que pode causar um problema, entende? Então aqui no caso de empresários tal, tudo, com a inteligência artificial, eles vão sentir um baque numa coisa, que é o que geralmente acontece, cara. Engraçado. O cara começa a ficar um pouco desconfiado porque ele acha que ele perdeu o controle sobre a informação. Ele acha que é o computador que está tomando decisão por ele, sabe? Realmente, é bobagem. Mas eles acham isso, eles acham que o computador tomando decisão e eles começam a achar, não, mas o computador não vai tomar decisão por mim se ele tiver acesso aos códigos de lançamento de ogivas nucleares, né? Não, entendeu? A única coisa que a inteligência artificial faz é analisar dados e te dizer qual foi a análise dele. Tu pode ignorar, sabe? Não, acho que não. Entendeu? Não é muito inteligente tu ignorar, mas tu pode, sabe? Então, a grande dificuldade que a gente tem com isso hoje em dia é isso. O cara diz, não, mas cara, tu acha que o computador vai saber melhor vender sabonete e arroz do que eu? Cara, provavelmente, né? Então, o cara, não. Entendeu? Esse que é o desafio. O computador só vai lançar as ogivas se o programador assim o quiser, né? Professor, para a gente finalizar as perguntas, a gente vai fazer uma pergunta aqui feita pelo aluno Tiago. O IFPA, em breves, tem algum projeto para trabalhar com inteligência artificial no campus e disseminar a tecnologia em breves? Certo. A gente não tem um projeto hoje estabelecido com isso. A gente tem projetos que podem chegar a isso. A gente tem uma série de projetos que a gente desenvolve de desenvolvimento. A gente começa com, como eu te falei, tudo isso é uma escalada. Hoje em dia, os projetos que a gente monta são envolvendo área de programação. O cara monta um sistema. Os nossos alunos que estão começando agora, eles estão bem avançados nisso. O cara consegue montar um sistema, acessar dados, tipo de coisa, certo? Então, a primeira coisa a fazer, tu consegue montar um sistema que consegue, tu consegue alimentar ele com dados e retornar? Consigo, aprendi lá no IFPA com o professor Eric, ele é bom nisso. Perfeito, entendeu? Ok. Segundo, tu consegue fazer esses sistemas se comunicarem? Aprendi com o professor general, ele não é tão bom nisso, mas dá para aprender, entendeu? Ok. O terceiro passo é montar um projeto com esses alunos. Qual a dificuldade? Vou explicar agora. Do projeto. É porque um projeto desse nível, ele vai ter que envolver alunos. Cacete, peraí, que eu acho que é para mim aqui, mano. Deve ser do banco me cobrando. Não é? Entendeu? Então vamos lá. Qual é o problema? É que a gente vai ter que envolver alunos e vai ter que envolver egressos. Tá bom? E aí a gente tem aquele problema do interesse. Geralmente o cara já estudou, mas eu vou precisar desses egressos, porque é um sistema que vai levar mais do que 3 anos para desenvolver, entendeu? A gente vai ter que montar uma incubadora e aos poucos ir montando isso. E dependendo do interesse, e se tiver alguns alunos bons, a gente já consegue colocar esses caras para trabalhar, entendeu? Tipo, o cara já monta aqui, já começa a trabalhar. E se ele é muito bom, ele já pode alcançar esse nível antes dos outros. Mas tem alguns que vão demorar um pouco mais, com mais prática. Então, vai chegar num ponto que vai ter alunos egressos fazendo isso, entendeu? Então, isso é o que ainda complica um pouco mais. Só que a gente tem vontade de fazer, o que a gente precisa também é do interesse do aluno. Se os alunos... Geralmente, quando a gente monta, a gente precisa de alguém que diga assim, eu quero fazer. O cara, então bora fazer, né?
O cara, quando é professor, o que acontece? A gente monta um monte de projeto e a gente percebe que começa e depois vai perdendo o interesse, não é? E o que a gente precisa é disso. E para um sistema desse, eu preciso de interesse, porque eu preciso de gente se dedicando muito. E eu não vou mentir para vocês, dá trabalho, cara. Dá trabalho pra cacete, você dá igual os filhos da mãe. Mas é recompensador. E tu pode alcançar uma coisa que é almejada por todo mundo. Tu ganhar um salário bacana, muito bom, trabalhando na tua casa, no ar-condicionado, não carregar peso, entendeu? É bom, cara. Então é isso que eu penso. É o que todo mundo quer, né? A gente não tem que se matar tanto para conseguir nosso salário. Professor, eu gostaria de pedir que o senhor deixasse as suas considerações finais com relação ao tema e passasse alguma mensagem para os alunos que ainda estão conosco até esse horário. Parece aquelas mensagens do fim do He-Man, é? Você viram, criança? Não usem drogas, né? Tá, então vamos lá. Então, olha só. O que eu queria falar ao fim disso aqui? Juntando tudo isso, eu adorei as perguntas. For, eu acho que o pessoal entendeu aonde eu queria chegar com a palestra, certo? É mais uma discussão do que a gente pode fazer, do que tem para fazer e do que a gente pode fazer, tá? E a única coisa que a gente tira disso é que o que depende de nós. Precisa interesse dos governos, das empresas? Precisa. Só que nunca vai existir interesse se a gente não tiver alguma coisa para oferecer para eles terem esse interesse, entendeu? Então, inicialmente depende da gente. A gente tem que trabalhar por etapas. Primeira etapa é a gente ter conhecimento e capacidade para criar. Depois que a gente tem isso, a gente pode ir lá e exigir que use. E exigir que use o nosso. Entendeu? É dizer, não, eu quero que o sistema seja informatizado. E eu quero que seja um daqui. A gente não precisa comprar de outro lugar. A gente tem gente boa para fazer isso aqui. A gente tem gente capacitada. E o sistema vai ser bom. E chegar num ponto da gente exportar isso para outros lugares. E o cara dizer, olha, tu quer um sistema bom de gerenciamento? Lá em breve tem um. Os caras fizeram lá. Entendeu? E como a gente chega nisso? Estudando. Estudando muito. E o último ponto que eu quero chegar é que nunca se enganem. Esse tipo de coisa não envolve só gente que trabalha da informática. Tipo, a gente vai começar a unir as coisas. O cara que trabalha com informática vai começar a trabalhar muito na área da pedagogia e da saúde, ajudando. E o cara da saúde cada vez vai ficar entender mais o sistema e vai começar a se unir até o ponto que todo mundo vai conseguir fazer o serviço. Entendeu? Então, isso vai envolver todo mundo, exige o empenho de todo mundo, inicialmente do pessoal da informática, porque a gente vai ter que montar tudo isso, e depois das pessoas que vão trabalhar com isso, começar a estudar e entender como funciona e tirar o melhor disso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, tá bom? É isso que eu vejo. Ok? E a mensagem, não ande embaixo do fio elétrico quando estiver chovendo, o cara pega choque. Ótima mensagem, ótima mensagem. Vamos fazer agora nossas considerações finais e vamos encerrar a live. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco até o final da live, além de convidá-los para continuar acompanhando a nossa próxima mesa redonda, que tratará sobre o tema incubação de empreendimentos econômicos solidários e cooperativas. Além disso, temos algumas surpresas na mesa de encerramento e a premiação dos trabalhos científicos. Portanto, senhores, declaro encerrada essa palestra.